Profecia bíblica. A predição de acontecimentos futuros. Mistério. Uma visão obscura, como uma neblina. Mas na névoa também é possível observar uma luz do outro lado. Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua. A estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. A sua aparência era terrível. O peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, pernas de ferro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei. E para onde caminha a tecnologia? Será que o microchip resolverá os problemas do mundo e dará a todos mais tempo para gozarem a vida? Ou estará abrindo caminho para os olhos sempre vigilantes do Big Brother? A internet promete facilitar a nossa vida, conectando-nos a milhões de pessoas em todo o mundo. Mas será que com isso estará fragmentando a família e destruindo a privacidade? Segundo uma recente pesquisa, 6 em cada 10 norte-americanos consideram que o fim do mundo acontecerá no futuro não muito distante. 49% acreditam que haverá o anticristo e 44% acreditam na batalha final do Armagedon. Haverá um Armagedon? De acordo com a Bíblia, sim, mas não agora. Antes virão alguns acontecimentos catastróficos descritos detalhadamente nas profecias do Antigo e do Novo Testamento. Espantosamente, dos 66 livros da Bíblia, que incluem o Antigo Testamento judaico e o Novo Testamento cristão, 18 são dedicados apenas a predições de acontecimentos futuros, e quase que 1 de cada 2 livros contém alguma profecia significativa. Israel, o berço da profecia. Mais profetas andaram por este poeirento pedaço de terra, que tem aproximadamente 80 quilômetros de largura e 400 quilômetros de comprimento, do que em qualquer outro lugar da face da terra. Profetas judeus previram não só a história do seu próprio povo com detalhes incríveis, mas também a ascensão e queda de impérios, bem como o destino da raça humana. A profecia do profeta Daniel, mais fácil de se entender, é a interpretação do sonho de Nabucodonosor. É uma das profecias mais espantosas já dada ao homem. O rei sonhou com uma grande imagem cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés eram parte de ferro e parte de barro. Então, uma pedra, lançada sem o auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro. A imagem desmoronou e foi levada pelo vento. Mas a pedra que feriu a imagem tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Nesta visão espantosa, cada parte da imagem simboliza um diferente império que Deus predisse que iria governar o mundo. O próprio Daniel disse ao rei Nabucodonosor: Tu és a cabeça de ouro. A Babilônia na antiguidade era conhecida como a cidade de ouro, e assim como a cabeça, os babilônicos eram grandes pensadores, conhecedores de astrologia, astronomia e ciência. Exatamente como a imagem tinha 2 braços, o império seguinte foi uma aliança entre os medos e os persas, que conquistaram a Babilônia em 538 a.C. Eles eram muito hábeis com as mãos, especialistas em trabalhos manuais e construção. O Império Medo-Persa foi conquistado em 333 a.C. pela Grécia, e Deus comparou ao ventre da imagem. O povo grego era hedonista, sempre em busca do prazer, simbolizado aqui pelo ventre e os desejos da carne. Roma foi o império seguinte, simbolizado pelas 2 pernas de ferro da imagem. Foi o mais forte de todos, governando o mundo com mão de ferro.
Assim como as duas pernas, era dividido no Império Ocidental e no Oriental. E também como as duas pernas, os romanos marchavam bastante. As pernas eram a parte mais longa do corpo. E de todos os impérios mundiais, Roma foi o que governou por mais tempo, quase 1000 anos. Desde então, o mundo tem estado dividido em vários outros impérios, mas nenhum forte o suficiente para governar o mundo inteiro. O que significa a pedra lançada sem o auxílio de mãos, que fere a imagem nos dedos e a estraçalha? As profecias de Daniel podem parecer um pouco complicadas, mas é significativo o fato de conseguirmos entender estes mistérios, porque Deus disse a Daniel: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o conhecimento se multiplicará. Porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. But the book of Daniel today is a little bit more clear. First, because of the establishment of Israel, I believe. Secondly, because several things have happened already in the history that Daniel predicted and happened. Some of it had to do with the vision of the image that King Nebuchadnezzar have seen, with the different, main powers that will control the earth and what will happen. As we follow that study carefully, we can see very clearly the description of the Persian Empire, then the Greek Empire, then the Roman Empire, and then a situation as we have today, a clay mixed with iron, things that are, not very clear as they used to be in the past, which we have in our modern democratic society. And so when you follow that, you can follow a little bit the book and see the fulfillment of some of the prophetic words. So it's not as sealed as it used to be. I do believe there are certain things that's still hidden from our eyes that Daniel talks about, and a good study, a thorough study, will open it up before those who really study it, along with the book of Revelation. Então, será que temos uma ideia do que os pés e os 10 dedos simbolizam? Muitos estudiosos da Bíblia concordam numa interpretação chocante desta parte da imagem, relacionada bastante com Israel e seu futuro em breve. Antes de entrarmos nas profecias do futuro próximo, vamos analisar as profecias já cumpridas, pois nos darão uma melhor ideia de como Deus se comunica através de linguagem profética. Poderia-se dizer que tanto a raça judia como a árabe foram concebidas através de profecia. Deus disse a Abraão, o pai de ambas as raças, que ele deveria sair do país de Harã para a terra que ele lhe mostraria. A Bíblia relata que Abraão obedeceu sem saber aonde ia. Deus prometeu-lhe: eu multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia do mar. Uma aparente impossibilidade, pois não só sua esposa Sara era estéril, mas ela já tinha 90 anos de idade. Sendo assim, o primeiro filho de Abraão, Ismael, nasceu de uma mulher egípcia chamada Agar, serva de Sara. Ismael se tornou o pai das 12 nações árabes, que hoje estão espalhadas pela Ásia e África. No versículo 20 do capítulo 17 do Gênesis, Deus fala sobre Ismael. Eu o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, que Sara te dará neste tempo, daqui a 1 ano. No ano seguinte, aos 91 anos de idade, Sara deu à luz a Isaque, que se tornaria o pai de Jacó, cujos 12 filhos seriam os patriarcas das 12 tribos judaicas. Se você visse um mapa interativo de Israel, poderia clicar sobre qualquer cidade ou vista histórica e o encontraria como parte integral de alguma profecia já cumprida, sendo cumprida ou a se cumprir. E nada melhor do que a velha cidade de Jerusalém, a capital religiosa do mundo através das eras e o centro das 3 maiores religiões mundiais. Esta é a Porta de Sião, situada na cidade de Jerusalém e construída por Davi, o menino pastor que tornou-se rei. Davi amava muito Sião, e os seus famosos salmos estão repletos de menções poéticas e proféticas sobre esse lugar.
Agora o seu corpo descansa neste túmulo, no lugar que ele tanto amava. O Monte Sião originalmente significava a cidade de Davi. Durante uma época foi a parte mais importante de Jerusalém, mas hoje é um campo de cultivo, um cumprimento da profecia de Miqueias. Sião será lavrado como um campo. Depois da morte de Davi, seu filho Salomão construiu o primeiro templo judaico no alto do Monte Moriá, o local onde Abraão ia sacrificar Isaque, seu filho, obedecendo ao que Deus lhe dissera. A partir de então, o Monte Moriá tornou-se Sião, o mais importante de todos os lugares sagrados para os profetas judeus daquela época. O primeiro templo, edificado pelo rei Salomão, foi destruído em 586 a.C. pelo exército babilônico do rei Nabucodonosor. Reconstruído em 516 a.C., o segundo templo permaneceu em pé por 656 anos, até ser destruído pelos romanos em 70 d.C., um cumprimento da profecia dada por Jesus. Pouco antes de sua morte, ele disse aos seus discípulos: Vês esses grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus predisse que o templo seria derrubado pedra por pedra. Isso foi cumprido literalmente 40 anos mais tarde pelo exército romano do imperador Vespasiano, sob o comando do general Tito. Jerusalém foi saqueada e incendiada, e 100.000 judeus foram crucificados em diferentes pontos da cidade. Os romanos então queimaram o templo, construído principalmente em madeira e decorado com ouro e prata. O ouro e a prata derretidos escorreram pelas fendas entre as grandes pedras do alicerce. Os romanos arrancaram as pedras para retirarem todo o ouro e a prata. Sendo assim, não ficou uma única pedra sobre pedra, um cumprimento literal da profecia de Jesus Cristo. Tudo o que restou do templo foi um grande muro de contenção de pedra, nivelando o local onde foi alicerçado o templo, no topo do Monte Moriá. Esse local hoje é conhecido como o Muro das Lamentações, onde os judeus vão orar pela vinda do Messias. Depois que Jerusalém foi saqueada pelos romanos em 70 d.C., o povo judeu dispersou-se por todas as nações da terra, a diáspora profetizada por Moisés no livro de Levítico. Espalhar-vos-ei entre as nações, e desembanharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e vossas cidades ficarão desertas. Por quase 1900 anos, eles se agarraram às muitas profecias nos escritos sagrados do Antigo Testamento, de que um dia eles retornariam. Este é provavelmente o imóvel religioso mais explosivo do mundo. Monte Moriá, o local sagrado onde durante toda a história judaica os judeus fizeram os sacrifícios de animais. Segundo a tradição islâmica, foi dali que o profeta Maomé ascendeu ao céu no século VII, e de acordo com a profecia, aqui é onde será construído o terceiro templo judaico. Esta é a Mesquita de Omar e o lugar de adoração mais santo do islamismo, construída em 600 d.C. É também chamado de Cúpula da Rocha, porque ali dentro encontra-se a pedra sobre a qual Abraão ia sacrificar seu filho Isaque. Durante os 500 anos do governo romano e bizantino, o cristianismo predominou na Palestina, mas após a conquista árabe de 641, ela ficou sob influência do islamismo. No ano de 1099, as cruzadas tomaram Jerusalém e estabeleceram um reino feudal que durou até 1291, quando os europeus foram então expulsos pelos egípcios. Em 1516, a Palestina passou a fazer parte do Império Otomano por 400 anos, até ser dominada pelos britânicos no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918. Segundo uma profecia muçulmana, Jerusalém seria conquistada por um profeta de Deus e tomada pacificamente. Então, quando o general Allenby, chefe das forças britânicas, e seu exército cercaram Jerusalém, o povo, ao ouvir seu nome, rendeu-se, sem resistirem, porque Allenby, em árabe, significa profeta de Deus. Precisamente aqui, nesta porta da cidade de Davi, Allenby declarou a vitória em nome das forças britânicas e aliadas.
Os britânicos governaram e influenciaram bastante a Palestina por 30 anos, de 1918 a 1948. Construíram muitas igrejas cristãs e restauraram locais de descobertas arqueológicas. Sem saberem, eles ajudaram a cumprir outra profecia. Esta é a cidade de Haifa, a joia do Mediterrâneo, e local de passagem para Israel. Aos fundos, eleva-se o Monte Carmelo, onde o profeta Elias massacrou os 450 profetas falsos de Baal. O patriarca judeu Jacó predisse no livro de Gênesis que esta terra de Zebulun se tornaria um abrigo para os navios. Por milhares de anos, os navios não podiam atracar ali por ter uma baía muito rasa. Mas depois que os britânicos aprofundaram o porto em 1930, Haifa tornou-se o maior porto de Israel. No dia 14 de maio de 1948, Israel voltou a ser uma nação, o cumprimento de numerosas profecias do Antigo Testamento, uma das quais diz: levantará o estandarte para as nações, ajuntará os desenterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os quatro confins da terra. A formação do Estado de Israel é muito significativa tanto para os judeus como para os cristãos. One major sign that I personally believe that is an indicator to the fact that we are, whether the threshold or already at the beginning of the end time, is the establishment of the modern state of Israel. Here is a phenomena that have been predicted in the Word hundreds of times. The Old Testament is full of prophetic word about the restoration of Israel. Ao mesmo tempo que os cristãos buscam sinais indicadores da volta de Jesus, os judeus buscam sinais da vinda do Messias. Há muitos judeus ortodoxos ensinam que o mundo duraria por 6.000 anos antes do Messias vir, e com ele a raça humana passaria por um período de 1.000 anos de paz, já que Deus criou o mundo em 6 dias, de acordo com Gênesis 1:31, e descansou no 7º dia, de acordo com Gênesis 2:2. Eles interpretam que a história mundial atingiria o seu clímax dentro desse parâmetro também. The first 2,000 is until Abraham. When Abraham was 52 years old was the first 2,000. Then he had a covenant with God that will be his God and will give him the land. The second 2,000, the middle 2,000, was from between 2 to 4, is the 2,000 where the prophecies have been written. The Bible and all, the entire Bible. The last 2,000 is from the destruction of the second temple. It comes, by the way, by the date to the year. Another time we have to explain that. So the last 2,000 is the 2,000 of the era of Mashiach. Eles citam o Salmo 94, que diz: porque 1000 anos ao teu lado são como ontem quando passam. Da mesma maneira, o cristão considera a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Creation, 6th day of creation. The 7th day is the last 1,000, is the day of God, the kingdom is totally revealed in the world. A reconstrução do Templo de Salomão, no monte, é de tal importância para os judeus que há séculos eles oram por isso e encerram toda a cerimônia de casamento quebrando um copo para lembrar os convidados da destruição do templo. A construção do terceiro templo está muito além da fase de planejamento. Aqui, no meio de uma rotatória construída pela Prefeitura de Jerusalém, não muito longe do portão de Damasco, da velha cidade, é onde muitos consideram ser o local para a pedra angular do novo templo. The Bible tells us, and you shall make for me a sanctuary that I will dwell among you. So that's really the comprehensive commandments regarding the construction of the temple. And then there are many other commandments as well. The commandments really can be fulfilled today in a number of ways, kind of in absentia, or maybe kind of in a piecemeal fashion, in view of the impediments towards actually building the temple until such time as is more fitting. So the main way that the Institute is going about the
fulfillment of the commandment and occupying itself with the goal of trying to do really as much as possible in our time towards the temple is by creating the vessels. So the vessels that are being created today are not just models or replicas, but are actually made in accordance to the biblical requirements, and therefore are really ready to be used according to biblical law and can be used in the new temple. There is plans, sure there is plan. As a matter of fact, there is places in Jerusalem that they're already building the vessels, and they're learning, like in yeshivas, like here in Mount Zion we have a yeshiva, we have a university for Jewish studies. They learn all the different laws that has to do with the sacrifices and all the different laws that has to do with the temple. And they're preparing themselves, if they're priests, they come from the tribe of Levites, so then they prepare themselves to be ready, and all this come to unfold, will be ready to serve God in the temple. We believe that this is the destiny of the Jewish people, and that we are commanded to be occupied with the building of the temple, just as we are commanded to sanctify God's name in every other way. So no, we're not really waiting for the Messiah. We don't feel that his arrival is a prerequisite for the building of the temple. Contudo, a reconstrução é inviável, porque para isso a mesquita de Omar teria que ser demolida, e isso daria início a uma guerra santa entre judeus e árabes. Aí entra o anticristo, uma personalidade política brilhante e carismática predita na Bíblia, que resgata o mundo de um quase colapso devido a problemas sociais e econômicos que ainda estão por ocorrer. Este gênio diplomático realiza o inacreditável. Ele consegue a proeza de trazer paz ao mundo e, de acordo com as profecias bíblicas, passa a ser adorado pelo mundo todo. Agora, voltando à interpretação do sonho de Nabucodonosor, Daniel mencionou os principais reinos e impérios do mundo, começando com a Babilônia, o império de Nabucodonosor. Uma última parte dessa imagem, que representa a história do mundo, ainda permanece. Como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro. Assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Sem rei, não existe reino. Neste caso, a profecia refere-se ao anticristo. Daniel, mais tarde, explica que os 10 dedos simbolizam 10 reis que juram lealdade e apoio ao anticristo por um tempo. O ferro representa os governos duros e ditatoriais, e o barro, os mais democráticos e maleáveis. E assim como o ferro e o barro não se misturam, estas duas ideologias são governos opostos. O que mais nos diz a Bíblia sobre esta pessoa tão poderosa? Ele virá caladamente e tomará o reino com lisonjas. Ele soluciona o problema no Oriente Médio e assina um acordo de paz de 7 anos. Uma aliança que dá aos judeus, muçulmanos e cristãos direitos iguais à parte velha de Jerusalém e à área do templo. Parte deste acordo permite que os judeus reconstruam o seu templo. Como ele vai solucionar o problema do local para a reconstrução ainda é um mistério, embora a Bíblia indique que ele descobrirá uma maneira. As we know, the Antichrist will be a figure of man who proclaim peace that will attract the world with what we call today the New World Order. Very similar kind of concept, a New World Order of peace and harmony and tranquility, of living together. That person will be very attractive, probably very intelligent, and very well able to communicate, where he will attract people to believe in the peaceful solutions that he will bring to humanity. E ele confirmará uma aliança com muitos por 7 anos. O profeta Daniel diz que o anticristo trabalhará enganosamente e usa a palavra vil para descrevê-lo. Tendo conseguido a confiança e a adoração do povo, depois de 42 meses, ou seja, 3 anos e meio no poder, ele rompe repentinamente a aliança de paz com Israel e invade do norte, fazendo cessar a adoração no templo e revelando a sua verdadeira personalidade e intenções. A profecia indica que nessa hora, o líder mundial fica possuído por Satanás e declara-se Deus.
devil all along is trying to imitate God. He's trying to be like God, trying to rebel against God by being as strong and as powerful in influencing mankind like God does. And so the Antichrist will have a lot of aspects that will appear as, portrayed for the Messiah, for Christ. He may be a very powerful man. He may even do some supernatural acts. We don't know. May have some power given to him by the devil that will create some supernatural manifestations. Yes, I do believe people will confuse him with Christ, and those that are not deeply engaged with relationship with God and understand the Word of God good today may fall into that deception. A profecia nos diz: O homem do pecado será revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se aceitará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Foi ali, no Monte das Oliveiras, que Jesus acrescentou uma instrução muito clara em relação à profecia de Daniel, dizendo aos seus seguidores como agir quando o anticristo fizesse cessar o sacrifício no templo e estabelecesse a abominação da desolação, ou seja, a sua própria imagem como um Deus, em algum ponto do lugar santo, no templo neste monte. Quando, pois, virdes a abominação de desolação de que falou o profeta Daniel, o lugar santo, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça a tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo não volte atrás para pegar a sua capa. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Esta abominação da desolação, descrita pelo profeta Daniel e Jesus, é também chamada de imagem da besta, no livro do Apocalipse. Com base no que a profecia descreve, poderia ser uma máquina computadorizada, que pode falar e mandar matar qualquer pessoa, em qualquer lugar que se recuse a adorá-la. Este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Aí é que o anticristo insiste em que todos recebam a marca da besta. Talvez um chip implantado na testa, ou um número de identificação na mão, que lhe permitiria comprar ou vender, e sem o qual não se poderia fazer nenhuma transação comercial. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faça que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Ora, esse número é 666. Pela primeira vez na história, existe uma infraestrutura tecnológica para um ditador mundial se encaixar numa sociedade ao estilo Big Brother, sem dinheiro. O papel moeda está desaparecendo e sendo substituído por cartões de plástico com uma faixa magnética ou chips. Mas nem todos serão engodados pelo anticristo. Ele não conseguirá estabelecer o seu governo mundial completamente. Daniel prediz que algumas nações se rebelarão e se recusarão a adorá-lo ou receber a marca, principalmente nações cristãs, judias e muçulmanas, a maioria das quais rejeita a adoração a ídolos. O anticristo reage iniciando a pior perseguição em massa em toda a história. Sobre isso, Jesus diz: Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados. Esta caçada humana, semelhante à perseguição romana contra os primeiros cristãos, só que muito pior, vai durar 3 anos e meio e é conhecida como a Grande Tribulação. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória.
E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 3 anos e meio depois que o anticristo estabelecer a sua imagem, Jesus voltará nas nuvens, onde todo o olho o verá. Ele reunirá aqueles que lhe permaneceram fiéis através da grande perseguição do anticristo, literalmente tirando-os da terra e indo ao seu encontro nas nuvens. Com os seus fiéis a salvo, começa então o juízo de Deus contra o anticristo e seus seguidores. Então ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro saiu e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e o que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreram todos os seres viventes que estavam no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se tornaram em sangue. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. Os homens foram abrasados com grande calor, blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem a glória. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e das suas chagas, blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Este é o Vale de Megido, também conhecido como Vale Esdraelon em Israel. Armagedon, em hebraico, significa colina de Megido, e é um grande monte em forma de cúpula no vale. Quando Napoleão viu pela primeira vez o grande vale, que vai do sul de Haifa até Jerusalém, exclamou: "Que ótimo local para uma batalha!" Quando o general Pershing, um dos grandes generais da Segunda Guerra Mundial, o viu, declarou: "Que ótimo local para uma guerra estratégica!" É ao redor deste monte histórico que a profecia bíblica indica que será travada uma batalha colossal entre o bem e o mal. Os exércitos do Senhor no céu preparam-se para a batalha. Enquanto o anticristo está envolvido na batalha, Jesus e os seus filhos ressuscitados surgem com uma invasão celestial. O anticristo vira suas armas contra o exército celeste e inicia uma batalha como nunca houve na terra, a Batalha de Armagedon. Durante essa batalha, as orações daqueles que por muito tempo clamaram por justiça são respondidas, pois esgota-se a paciência de Deus com os caminhos perversos do homem. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a de um grande povo, a voz do rebuliço, de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército para a guerra. Já vem de uma terra distante, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos cruéis.
Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Jesus muitas vezes é chamado de pedra angular, o início de um novo alicerce no templo, um alicerce espiritual. Exatamente quando a pedra lançada do nada acerta a imagem em Daniel 2, Jesus, o Filho de Deus, vem do céu para pôr um fim ao reino do Anticristo. Segundo Daniel, a batalha de Armagedon dura 45 dias. O Anticristo é jogado vivo num lago de fogo e seus seguidores malignos são massacrados. A carnificina será tal que o profeta Ezequiel diz que só em Israel levará 7 meses para enterrarem todos os mortos e 7 anos para limparem o metal torcido e os armamentos destruídos. A batalha já vencida, Jesus mais uma vez pisa na terra, aqui no Monte das Oliveiras. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul, e o Senhor será o rei sobre toda a terra. Os sismólogos informam que o Monte das Oliveiras está situado sobre uma falha geológica e que existe uma rachadura que corta o monte ao alto, de norte a sul. When we look at Mount of Olives, which is right not far away from where we're sitting right now, we can see that the literal fulfillment of this verse can very easily happen. One thing we do know is that Christ will come physically. His appearance is very important because it says the eyes of men will behold him. There's also going to be a supernatural manifestations all over. The whole earth at one minute will see him. And so there would be some kind of a supernatural phenomena from the heavenlies that will attract the entire attention of the earth. It has to be. And then those who will live around here, specifically this verse is for them, they probably will see some manifestations on the Mount of Olives and Christ that are different than if I look today at Mount of Olives and see the mountain sitting there in its tranquility and, peaceful fashion. I'm sure it will be different then. There will be a lot of commotion. There will be a lot of supernatural manifestations that God will reveal himself through Christ, and Christ himself will come and will land, I believe, right on the Mount of Olives. And then, of course, we have there a large graveyard right now of many people, even David's tomb and others that believe that because Christ, or the Messiah, the Jewish people, even non-Christians, believe the same way, that when Christ or the Messiah will come, those will be the first to be resurrected because they are buried in Mount of Olives or close to the Mount of Olives. And so again, there will be a lot of the resurrection part. There will be the commotion of his arrival. There may be the split of the mountain. All the functions of the heavenlies, sun, moons, and stars will take different shape. And so we are expecting real dramatic moments around here. Esta é a porta dourada, por onde Jesus passou na última vez que entrou em Jerusalém, quando o povo clamou: Hosana, Hosana ao filho de Davi. E o receberam e aclamaram como um rei. Agora está todo murado, como podem ver. Dizem que um dos governantes muçulmanos de Israel lembrou-se da profecia de Maomé no Alcorão, que diz que quando Jesus voltar, ele entrará por essa porta para tomar a cidade de Jerusalém e reinar como rei dos reis. Temerosos com a possibilidade de Jesus tomar o seu trono, ele construiu um muro e fechou o portão para tentar impedi-lo de entrar. Fazendo isso, ele cumpriu a profecia de Ezequiel. Esse portão será fechado e não se abrirá, e nenhum homem passará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, por ele passou. Portanto, será fechado. E o que pensar da última parte da profecia, no livro de Daniel, depois que a pedra derruba a imagem? Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro,
os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Esta pedra, atingindo a imagem, significa o fim dos reinos do homem e seu governo na terra. Compare esta pedra com os versículos seguintes e a interpretação fica bem clara. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Finalmente o mundo será governado com equidade, verdadeira justiça, com liberdade, paz, abundância e felicidade para todos. Deixará de reinar a cruel e egoísta filosofia que dá o mundo aos mais fortes. Não haverá mais corrupção, vícios, crime, suborno ou injustiça. Jesus e seus anjos e os seus seguidores ressuscitados estabelecerão o seu justo governo com justiça de verdade para todos. Ele exercerá o seu juízo entre as nações e repreenderá a muitos povos. Estes converterão as suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Já quebrou o Senhor o bastão dos ímpios e o cedro dos dominadores. Já descansa, está sossegada toda a terra. Exclamam todos com júbilo. Milênio é uma palavra que vem do latim e que significa 1000 anos. Tem sido usada por estudantes de profecia bíblica para denominar esse período incrível, essa era dourada de paz na Terra. Durante o milênio, enquanto o anticristo é jogado no lago de fogo, o diabo, que o havia possuído, é acorrentado e aprisionado no centro da terra, no abismo sem fundo. Com o diabo fora de cena e a terra aliviada de muitas maldições, o mundo voltará ao que era na época de Adão e Eva no paraíso. Águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A terra se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. A terra assolada se lavrará. Dirão: esta terra desolada ficou como o jardim de Éden. First of all, we know that the devil and everything that he represents, which is, the negative, the ugly, the difficult part of humanity, will be taken out, will be locked, will be away from the experience, day-to-day experiences of mankind. The second thing that we know is that God would dwell with men again. It gives me back the picture of Garden of Eden. God was walking in the garden. Adam and Eve are there. It was a natural relationship between them. It wasn't like today you have to go somewhere, to the ends of the earth to go to a revival where people say the Spirit of God is moving and, you need to go to Toronto, you need to go to different places to get that spiritual. It was natural experience for Adam and Eve to have God, involved in their life. I think it will be the same in the millennium. God will be part of our life in all the aspects of our life, and it will not be something religious. It will be natural. It will be a beautiful relationship of love and harmony between man and God. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará. A vaca e a ursa pastarão juntas. Seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Humanity will not be an enemy to each other. A lion and a lamb cannot dwell together today. But also in Yugoslavia, for example, the Serb and the Albanians cannot live together, and in Turkey, the Kurdistan people and the Turkish cannot live together, and in Israel, the Arabs and the Jews cannot live together. In other words, the same
picture that we see of the animal world, that this violent action for survival and all this aggression between certain groups of animals to others, we see that in humanity in a different way. Since in the millennium, the whole concept of humanity will be different. There will be love, harmony, hate will be gone, and all the negative effect of the devil influence of our life and our flesh and all that stuff will not be the prevalent thing, but the spiritual aspect of God and our positive aspect of our characters will be the things that will really be the strongest emphasis in the millennium. I think also nature will behave in the same way. I think God will change the shape, the heart of animals. And I think there will be provision for a lion to eat without a need to destroy or to kill a lamb. And I think also their nature will be changed because God will touch the entire creation. And in the millennium, everything will be under God and with God. And I believe also you'll see that it will affect the animals, it will affect the birds, it will affect every creature on the face of earth for 1,000 years. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. The devil will be locked for 1,000 years, and then later on he will be released. So there will be some kind of connection to him that we don't understand how it will be, but those will be immobile, unable to influence society for 1,000 years. They are limited in those 1,000 years with their powers and their ability to influence humanity. No reino do milênio, as pessoas vão voltar a utilizar meios de transporte que não poluem o ambiente, como cavalos, camelos, carroças e lindas caravelas. Também não haverá mais grandes cidades, indústria pesada, fábricas com chaminés soltando fumaça e poluindo, e maquinário destrutivo. O mundo voltará a ser uma sociedade agrária, vivendo em pequenas, tranquilas e aconchegantes comunidades rurais. Não será como se a Terra tivesse voltado atrás no tempo. Haverá conveniências modernas e tecnologia avançada, mas nada que cause mal ou destrua o ambiente. E as almas daqueles que foram decolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Estes cidadãos do céu são os fiéis de todas as eras, que serviram a Deus. Às vezes refere-se a eles como os santos ressuscitados, cujos corpos são semelhantes ao de Jesus depois da sua ressurreição. No milênio, os que tiverem corpos ressuscitados poderão interagir com os que têm corpos normais e terrenos, como Jesus com os seus discípulos depois da ressurreição. Um corpo que, como São Paulo disse, é semeado para a corrupção e se levantará na incorrupção. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. A Bíblia afirma que o reino de Jesus Cristo sobre a terra, durante o milênio, será um reino de pureza e de verdadeira justiça. It will not be the same Christ that we knew as a suffering Messiah who is going to die for our sins. It's going to be the king, the warrior, the judge, the majestic, powerful arm of God. And the picture of that Messiah will be implemented in the person of Christ when he comes back. And so we're talking about tangibles. We're talking about something that we can see, we can touch, we can feel. So it will be a physical presence of Christ that will be among us. And I believe that he will dwell among us in this 1,000 years. He will be our King, our Lord, and the one whom we worship and adore. As profecias que abordamos neste filme são meramente algumas das milhares de profecias cumpridas sobre os impérios, indivíduos e eventos mundiais que os profetas bíblicos previram com grande precisão.
Estes mesmos profetas afirmaram repetidas vezes que Deus estabelecerá o seu reino celestial de amor, paz e justiça através dos seus seguidores ressuscitados. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Deus tem dado ao homem a sua chance de tentar resolver os seus próprios problemas e trazer paz e felicidade ao mundo. E se Deus não interferisse nesta última hora da história, o homem provavelmente destruiria a terra completamente e se aniquilaria. Por isso, Jesus profetizou que nos últimos dias, a menos que aqueles dias fossem abreviados, nenhuma carne seria salva. Na verdade, a Bíblia diz que o mundo irá de mal a pior, mas também promete que quando o homem alcançar o seu limite, Deus interferirá e restaurará a terra a uma condição idílica, pela qual milhões continuam a orar todos os dias. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.